lógica. Por que eles creram? Porque eles estavam destinados. Nós cremos, irmão, porque nós estamos destinados. A palavra no grego é arrolados no livro da Bíblia. É o mesmo texto, a mesma palavra que Jesus ele fala lá para os discípulos: olha, vocês têm que se alegrar, não porque vocês estão expulsando demônios, não porque vocês estão curando os enfermos, mas vocês têm que se alegrar ao coração de vocês, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse alegrar pelo nome estar escrito no livro da vida é a mesma palavra dos destinados ali, é o arrolados, ou seja, é o nome escrito lá no livro da vida. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos: o anjo, quando ele escreve lá no livro da vida o seu nome, anjo não tem borracha não, tá? E tem muito crente aí pensando assim: ah, pastor, agora eu aceitei a Jesus, eu acreditei em Jesus, agora eu pequei. O que acontece quando peca? Ah, eu perdo a salvação. Ah, tá, então o anjo vai lá e, peraí que eu vou apagar aqui o nome do fulano no livro da vida porque ele pecou. É assim, irmão? Não é. Você não vai para o inferno por causa do pecado. O pecado ele vai trazer consequências para a sua vida. Uma das consequências do pecado é você perder o reino. Mas você é salvo do inferno. Mas você é tratado por Deus. Por quê? Porque Deus mesmo, Jesus mesmo ele fala: eu não perderei nenhum dos que o Pai me deu. Nenhum. Então, irmão, descansa o teu coração. Se o fulano, o Beltrano aceitou Jesus, conhece ao Senhor, e eles estão dando trabalho, mas o Senhor ele vai moer mesmo. Mas para quê? Porque Ele ama, porque Ele é o pai que cuida do filho que vai brincar com a bola na frente do carro. Então, para evitar isso daí tudo, como que você faz? Siga o Senhor, busque ao Senhor, abre o teu coração, faça as coisas certas. Vocês perceberam algo interessante aqui nessa história de Zaqueu? Ele falou assim, Zaqueu, desce depressa. Além de ele conhecer o nome de Zaqueu, ele fala, desce depressa. Zaqueu, ele recebeu Jesus com alegria. Você tem alegria, irmão, em buscar o Senhor? Você tem que ter alegria. Alegremos-nos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem que exercitar isso na sua vida. Porque, irmãos, quem que era Zaqueu? Zaqueu, ele era rico. A palavra aqui nos diz que ele era maioral. Presta atenção nisso daqui. Irmãos, o Império Romano, ele cobrava impostos. E cada coletor de impostos, irmão, tinha uma cota para lançar de cobrança de impostos. E você sabe que o judeu, ele não gosta de pagar imposto. E aí o cobrador de impostos, ele cobrava até além da cota. Só que o que sobrava da cota, acima da cota do Império Romano, era do cobrador de impostos. Então ele era rico, irmãos, ele ficou rico, por quê? Porque ele cobrava sempre a mais. E o que me impressiona, irmãos, é a fama desse Zaqueu, porque ela era tão negativa, que o povo, quando viu que Jesus falou, Zaqueu, desce depressa que hoje convém eu ir na sua casa, o povo murmurou. Por quê? Porque Jesus ele foi dormir na casa de Zaqueu, e ele não prestava, a fama dele era a pior possível. Irmão, se Deus ele tirar a graça dele da nossa vida, é pior que Zaqueu. Se Deus, irmãos, nos entregar aos nossos próprios instintos, irmãos, nós faríamos coisas terríveis. Por quê? Porque a maldade ela está dentro de nós. Olha só Romanos 1,18, diz assim, o juízo de Deus, irmãos, é Deus entregar o homem a si mesmo, é tirar a graça. Então, irmãos, no céu só vai ter gente que não presta, porque ninguém presta. Ninguém disse amém, né? Só de coisa boa, né? Irmãos, o amor de Deus ele é incondicional para nós. Ele é incondicional. Às vezes você se olha para você mesmo e fala assim, como Deus pode me usar? Como Deus pode agir através da minha vida? Sou tão falho, sou tão errado. Mas Paulo mesmo ele fala, o bem que quero fazer, não
faço. O mal que eu não quero fazer, o que eu vi, eu já fiz. Por quê? Por causa da humanidade que nós temos. Mas nós temos que fugir, irmãos, das coisas erradas. Fugir daquilo que entristece a Deus. Fugir daquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter uma vida diferente. Por quê? Porque quando Zaqueu ele chega até Jesus, entenda uma coisa, ele chega até Jesus e fala assim para Jesus, quer ver só o texto? Ele fala algo de extrema importância para mim e para você. Ele fala assim: olha, se eu fiz alguma coisa errada, eu restituo o que eu fiz para a pessoa de errado. Ele mudou as atitudes dele. Ele mudou a forma que ele estava vivendo a sua vida a partir do momento que Jesus entrou na casa dele. E ali Jesus ele fala o quê? Nessa noite entrou salvação neste lar. Porque as atitudes das pessoas mostram a salvação em Deus. Não são só as atitudes que vão trazer salvação, é Jesus que traz. Mas quando Jesus ele entra no seu coração, a salvação ela entra no seu coração, você tem mudança de vida. E essa mudança de vida ela é aparente. Tanto é, irmão, que as pessoas lá fora, elas precisam de Deus. Elas precisam de Jesus. Só que as pessoas lá fora, elas não leem Bíblia. E eu estou cansado de dizer isso aqui. Sabe o que as pessoas lá do mundo eles leem? Eles leem o crente. Eles leem a sua vida. Eles leem a vida do pastor. E nós, irmãos, temos que ser luz nesta terra. Nós temos que ser o sal dessa terra. Agora, como que você tem vivido a sua vida? O amor dele é incondicional, irmãos, mas você está arrependido do que você faz de errado? Porque essa questão do arrependimento faz parte da sua salvação. Faz parte daquilo que você é em Cristo Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Por que Deus faz isso? 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus ele salva quem ele quer, e Deus ele usa quem ele quer. Fala para o seu irmão que está do teu lado: deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Por isso nós não podemos achar que nós somos melhor do que ninguém, irmão. Nós estamos aqui pela graça de Deus. É graça sobre graça eu recebi. Então, irmãos, Deus ele salva quem ele quer. Deus ele chama de forma irresistível. E Deus ele salva pecadores. Irmãos, não tem espaço para glória humana. Por isso que Paulo diz: se nós tivermos que nos gloriar, nos gloriamos na cruz de Cristo. Se estamos salvos, irmãos, é graça e misericórdia de Deus. E tem algo interessante nesse estudo de caso, porque assim, olha, observe o verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, Senhor. Quando ele diz Senhor, Senhor, ele aceitou Jesus como o Senhor dele. Você já aceitou Jesus como o Senhor? Aí ele muda as atitudes. Ele diz assim, ó: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho fraudado a alguém, restituo